Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os direitos da criança e do adolescente e como o Brasil busca garantir esses direitos. Então, primeira coisa, será que você precisa de proteção? Você é adolescente, é criança? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, é um conjunto de normas que estabelece direitos e garantias especiais a esses indivíduos que se encontram em um momento de desenvolvimento pessoal e também de formação psicológica, social, intelectual e biológica. Se você já passou da época da adolescência, você vai lembrar que essa fase não é fácil. Ô, fasezinha dura, hein? Que você não sabe para onde você vai, quem você é, o que o seu corpo está se tornando, né? Você é meio desengonçado, assim, né? Mas vamos lá. A criança e o adolescente são considerados vulneráveis, tá? Porque eles são influenciados mais facilmente pelo meio em que eles vivem, já que não estão em plena capacidade de entendimento das consequências dos seus atos. O vulnerável, tá? Você fala assim, mas o que é ser vulnerável, prof? O vulnerável é aquele que se encontra em uma situação sujeita a risco ou, né, a dificuldade temporária ou permanente, coletiva ou individual, e, portanto, deve ter proteções legais para minimizar a sua desigualdade, e por isso os direitos da criança e do adolescente são tão importantes. Agora, prof, como que eu posso expressar as minhas ideias e construir uma introdução na minha redação sobre esse tema? Primeira coisa é contextualizando, tá? Você pode iniciar a sua redação contextualizando o tema na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tá? Mais especificamente no artigo 227, que estabelece que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária, para que esses tenham condições de pleno desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. Grande, né? Mas você pode citar o artigo citando algumas dessas partes, tá? A fim de cumprir o seu dever constitucional, o Estado, por meio das determinações previstas no ECA, se organiza e atua no que ficou chamado de Sistema de Garantia de Direitos, o SGD, da criança e do adolescente. Esse sistema é formado por entidades operacionais que interagem entre si visando a aplicação prática dos direitos da criança e do adolescente. Para tanto, o ECA ele divide a atuação dessas entidades em três eixos. Então, tem o atendimento de defesa, o atendimento, perdão, a defesa e o controle. Então, nós vamos entender melhor como cada um deles atua, tá? Então, isso é importante, porque o ECA pode vir com diversas abordagens em sua redação e você precisa estar preparado para todas elas. Então, a primeira coisa é você pensar, como proteger um adolescente? O eixo de atendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente também é chamado, né, também chamado de promoção, é responsável pelo planejamento e a execução de políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, dividido em três tipos de programas e serviços. Então, eu tenho o Programa e Serviço de Atendimento dos Direitos das Crianças e Adolescentes, também tem o Programa e Serviço de Execução de Medidas de Proteção dos Direitos Humanos e tem o Programa de Serviço de Execução de Medidas Socioeducativas e Assemelhadas. Então, esses três programas são cumpridos por meio dos serviços prestados pelos seguintes órgãos. Talvez alguns deles você conheça, outros não, né? Então, mas é bom você ter o conhecimento da existência deles, que é o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, o órgão responsável por prestar serviços de assistência social. Então, o CRAS, ele atende famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados ou que estão sendo ameaçados, contando com departamentos especializados ao atendimento de crianças e adolescentes cujo direito foi violado ou que cometeram algum ato infracional, né? Bem como, né, as suas respectivas famílias também, tá? Também tem o Sistema Único de Saúde, ele, gente, o SUS, tá? O SUS, ele é responsável por oferecer médicos gratuitamente para todos, desde uma consulta até uma cirurgia,
prestando tais serviços de forma prioritária e especializada a quem? Sim, as crianças e os adolescentes. Também tem o serviço de atendimento socioeducativo. Esse é responsável pela aplicação da medida socioeducativa aos adolescentes que praticam um ato infracional, ou seja, um crime, uma contravenção penal, enfim. Então, o órgão é regulamentado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, tá? Que estabelece que a execução das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade são de responsabilidade dos estados, seja do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Piauí, enfim, tá? Enquanto as medidas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade devem ser executadas pelos municípios. Aqui é bom você entender aí a divisão das ações. Cada estado federativo possui uma instituição responsável pela aplicação das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. Então, a título de exemplo, no estado do Paraná, a instituição é o Departamento de Atendimento Socioeducativo, conhecido como DEASE, tá? Que é integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Justiça e Trabalho, Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, tá? Que é o SEJUF. E ele tem como principais atribuições a organização, a promoção e o desenvolvimento e também a coordenação do sistema do atendimento socioeducativo aqui no estado do Paraná, que é o meu estado. Tá? Então, o trabalho inclui a articulação da intersetorialidade, ai meu Deus, tá? E de ações dentro da política de atendimento à criança e ao adolescente e o estabelecimento de convênios, aí a supervisão e coordenação da execução do plano estadual de atendimento socioeducativo, já que é estadual, né? E a criação e manutenção de programas de internação, de semiliberdade e internação provisória. Então, as políticas pertinentes ao DEASE baseiam-se nos princípios de atenção integral e prioritária do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa a partir da articulação de ações de prevenção de fatores de risco, a promoção de fatores de proteção. Então, o objetivo do departamento, de acordo com o Plano Nacional, porque ele tem que andar junto com o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, é o de fomentar o caráter educativo de processo de responsabilização do adolescente, né, de modo que as medidas socioeducativas elas reinstituam direitos, né, interrompam a trajetória infracional e permitam aos adolescentes a inclusão social, a inclusão educacional, cultural, profissional, né, criando oportunidades de construção de projetos de autonomia e de emancipação cidadã. Vale mencionar que as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA estão ordenadas conforme a sua gravidade. Então tem lá, primeiro a advertência, depois a obrigação de reparar o dano, aí depois, em terceiro lugar, vem a prestação de serviços à comunidade, depois, em quarto lugar, vem a liberdade assistida, em quinto lugar, a inserção do regime de semiliberdade, depois a internação em estabelecimento educacional. Então, elas devem ser aplicadas ao adolescente, levando-se em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade de infração. Tá? Eu sei que são muitos detalhes, mas é importante que você conheça. Tá? Agora, o direito à educação. O que diz a lei sobre isso? Né? Porque o eixo da educação do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 53, determina que a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa. Então, ele tem que estar preparado para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Mas, na hora lá da sua escrita, seria interessante você extrapolar o que diz o ECA, tá? Ali e abordá-lo mostrando que trata-se de um assunto que envolve os direitos humanos fundamentais. A educação é um direito humano fundamental. Isso vai mostrar, você vai mostrar para o seu examinador que você possui um amplo repertório sociocultural sobre o tema. Então, dentro do rol dos direitos humanos fundamentais, encontra-se o direito à educação, né, amparado aí por normas nacionais e internacionais. Então, trata-se de um direito fundamental, porque inclui um processo de desenvolvimento individual próprio da condição humana. Legal, né? Além dessa perspectiva individual, esse direito deve ser visto, sobretudo, de uma forma coletiva, como um direito, né, a uma política educacional, a ações afirmativas do Estado que ofereçam à sociedade instrumentos para alcançar os seus fins. Então, nesse sentido,
iluminado pelo valor da igualdade entre as pessoas, o direito à educação foi consagrado pela primeira vez em nossa Constituição Federal de 88 como um direito social no artigo 6º da Constituição. Então, com isso, o Estado passou formalmente a ter a obrigação de garantir educação de qualidade a todos os brasileiros. E aí, você teve educação de qualidade? Pois é, né? A gente sabe que não é bem assim. Bom, é importante ressaltar, porém, que o poder público não é o único responsável pela garantia desse direito, viu? Conforme previsto no artigo 205 da Constituição Federal, a educação também é um dever da família e a sociedade cabe promover, incentivar e colaborar para a realização desse direito. Especificamente em relação às crianças e os adolescentes, tanto a Constituição Federal, lá no artigo 227, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei número 8.069 de 90, tá? Se você quiser citar na redação, tá? Então, eles preveem que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar os direitos fundamentais desses sujeitos, e aí se inclui a educação como absoluta prioridade. Tá? Agora, como garantir, um outro ponto que a gente tem que pensar, é como garantir a segurança do adolescente ou mantê-lo longe da criminalidade. Né? Porque, por fim, a gente tem o eixo da defesa, que pode ser amplamente discutido dentro de outros temas que envolvem criança, adolescente, como, por exemplo, o controverso debate sobre a maioridade penal. Tá? Então, o eixo de defesa, também conhecido por responsabilização, tem como objetivo garantir à criança e o adolescente o acesso à justiça, isso é, buscar meios de proteger os direitos desses indivíduos. Então, as instituições que trabalham nesse segmento são, primeiro, o Conselho Tutelar, né? Muitas vezes, você já ouviu falar, vou chamar o Conselho Tutelar, né? Muito se ouve a respeito dessa instituição, mas poucas pessoas sabem como ele atua de verdade. Tá? Você sabe? Então vamos lá. Dentre as principais funções do Conselho Tutelar, nós temos o atendimento e defesa das crianças e adolescentes que tiveram os seus direitos ameaçados ou violados, podendo, se for o caso, inclusive, decidir pela aplicação de alguma medida protetiva. Além disso, eles prestam atendimento aos pais dessas crianças, também, né, dos adolescentes, obviamente, né, tendo autonomia também para aplicar aos pais ou aos responsáveis as medidas previstas no artigo 129 da mesma lei, como, por exemplo, o encaminhamento a serviço de programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio à promoção da família. Também tem a inclusão em programa oficial né, ou comunitário de auxílio, fazendo orientação em tratamento de alcoólatras ou os toxicômanos. Né? Também fazer um encaminhamento de tratamento psicológico ou psiquiátrico, que cada vez a gente precisa mais. Né? A obrigação de matricular o filho ou o pupilo, né, a acompanhar aí a sua frequência e aproveitamento escolar. Também tem a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a um tratamento especializado. Existe a advertência, existe a perda da guarda, né? Tudo isso é o Conselho Tutelar que resolve. E além disso, vale destacar que todo município deve ter pelo menos uma unidade de Conselho Tutelar. Mas se você não lembrar desse órgão, né, aí específico destinados à segurança dos adolescentes, você pode citar também o Sistema de Segurança Público Geral, né? Porque, por exemplo, tem como dever proteger qualquer pessoa que tenha sua segurança em risco por meio da investigação de vigilância, de prevenção, de proteção, a ostensiva, né, que é feita pela Polícia Judiciária, e administrativa. Né? Então, em âmbito federal, é de responsabilidade, por exemplo, do Exército e da Polícia Federal, essa proteção, enquanto que nos estados, o dever é da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, e nos municípios, a Guarda Municipal cumpre essa função. Então, em alguns estados, existe aquelas delegacias especializadas ao atendimento de crianças e adolescentes, mas não é uma realidade para todo mundo, tá? E ainda tem a Defensoria Pública, que é responsável por prestar assistência jurídica gratuita para todos que necessitem, incluindo, sim, as crianças e adolescentes, e deve auxiliar especialmente na defesa dos adolescentes que respondem perante uma vara da infância e da juventude. Tá? Se você não está na área do direito, são varas especializadas, cuja atuação é fiscalizada pelas Corregedorias Gerais de Justiça.
Então, pela prática de um ato infracional, sempre com uma presença de um membro do Ministério Público, que esse órgão atua como um guardião, vamos dizer assim, da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Tá? Então, é possível citar também a ouvidoria, cuja função é fornecer um espaço seguro em que o cidadão tem liberdade para denunciar, para questionar, fazer sugestões, reclamações anonimamente ou não. Então, o atendimento das ouvidorias varia de acordo com cada entidade, podendo ser presencial ou por telefone. A ouvidoria do Disque 100, por exemplo, é um órgão do Ministério dos Direitos Humanos que recebe denúncias de violações de diversos tipos, entre elas os abusos cometidos contra crianças e adolescentes. E, por fim, existem os Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o SEDECA. Os SEDECAs, né, por sua vez, são entidades não governamentais espalhadas pelo Brasil que buscam defender os direitos das crianças e dos adolescentes quando violados por atos abusivos do poder público, através de ações de proteção jurídico-social, promoção dos direitos da criança e do adolescente, além de mobilizações sociais. Então, entende-se por proteção social as intervenções jurídicas, administrativas, legislativas, que garantam a defesa dos direitos violados ou ameaçados, né, de crianças e adolescentes. Agora você deve estar pensando, mas, prof, como vigiar os adolescentes? Tá? Porque tem o eixo do controle, né? Ou o eixo da vigilância. Então, tem como função esse eixo a promoção de defesa de direitos da criança e do adolescente mediante debates entre os órgãos governamentais e entidades sociais através da formação de um conselho de direito. Então, os conselhos de direito são exemplo, né? Eles atuam nas diversas instâncias, sejam elas municipais, estaduais ou federais, como é o caso do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, conhecido como CONANDA. Tá? Então, esses conselhos, eles acompanham, avaliam e propõem ações públicas de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, para exemplificar a importância desses conselhos, o CONANDA foi responsável pela criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que estabelece as regras, vamos dizer assim, gerais, né, que aplicadas em todo o território nacional dos serviços de atendimento socioeducativo destinados aos adolescentes que praticam o ato infracional. Ainda existem os conselhos setoriais. Esses são formados por representantes do governo e também da sociedade civil que debatem, que fiscalizam, que propõem políticas públicas, né, municipais de determinado setor, como, por exemplo, a educação, a saúde e também a assistência social, certo? Bom, mas afinal, né, isso é uma coisa interessante, esses órgãos, você deve estar perguntando, né, será que eles realmente protegem os direitos da criança e do adolescente? Porque como um sistema público complexo, o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, ele cumpre o seu propósito. Mas, infelizmente, como quase tudo aqui no Brasil, não da melhor maneira possível, né? Como, por exemplo, a teoria prevê. Para que o objetivo de auxiliar as crianças e o adolescente seja cumprido de maneira mais eficaz, é fundamental que os órgãos e as entidades operacionais que atuam no sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes cumpram as suas funções de uma forma efetiva, de uma forma completa, de acordo com o que diz a lei. Então, a melhoria dos serviços das entidades citadas ao longo da nossa aula depende também do planejamento de estratégias que visem a maior agilidade nas ações que envolvem os atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Caso contrário, crianças e os adolescentes que deveriam ser protegidos terão seus direitos violados diante da sua vulnerabilidade, aquilo que a gente falou lá no começo do vídeo, né? Uma vulnerabilidade que também é institucional perante as entidades públicas, cujo dever principal é resguardar os direitos desses sujeitos, mas que por vezes são ineficientes
atuando em desacordo com a lei. Então, isso faz com que as crianças e os adolescentes, muitas vezes, não tenham acesso aos serviços prestados pelos atores que compõem, né, o famoso e queridíssimo sistema dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ou ainda, né, eles acabam sendo negligenciados no que diz respeito à prestação de um serviço por um dos atores desse sistema de garantia de direitos, né? Então, sei lá, pode ser por conta de um atendimento demorado, a gente pode colocar como isso, né, que eles podem receber, ou ainda por conta de como elas são tratadas, né? Por fim, eu tenho que esclarecer aqui que a Constituição, ela não estabelece o Estado como o único responsável de assegurar a proteção integral. Quando eu falo o Estado, é o Estado, o governo, tá? As instituições governamentais, a organização, por exemplo, do Brasil. Então, a Constituição não fala que o Estado é o único responsável. Lembra que eu citei lá na Constituição? Ele diz que a proteção, né, que o Estado, ele é sim, né, responsável por assegurar a proteção integral da criança e do adolescente, mas também diz que o dever é de todos nós e que isso tem que estar presente, inclusive, que eu quero salientar aqui para você, tá? Que isso são elementos que devem estar presentes na sua redação. Você tem que falar que é um dever de todos nós, principalmente na conclusão, quando você for fazer ali uma proposta de intervenção, tá? Então, nós devemos, portanto, como família, como sociedade, buscar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, caso sei lá, você presencia alguma violação a esse sujeito, você tem que fazer a sua parte. Você tem que denunciar para o conselho tutelar mais próximo, para a autoridade policial ou para o Disque 100. Mas depois de 30 anos, após 30 anos da existência do ECA, ele continua sendo alvo de críticas e polêmicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele completa, né, 30 anos em 2020. Ele foi assinado no dia 13 de junho de 1990 pela Lei 8.069 de 1990 e estabeleceu os direitos e deveres de garotos e garotas com menos de 18 anos, para os quais foram fixadas medidas especiais de proteção e assistência a serem executadas conjuntamente pela família, pela comunidade e pelo poder público. E passadas quase 3 décadas, o ECA continua alvo de recorrentes críticas e polêmicas, né? De um lado, especialistas apontando que o Estatuto ajudou o país a concretizar uma cultura de direitos relativos à vida, à alimentação, à saúde, né? Educação, transporte, lazer, também a formação profissional, né? Que é um embate sempre para o adolescente. A questão da cultura e também do respeito à dignidade, à liberdade, à convivência familiar, comunitária, em favor desses jovens. Mas, para crianças e adolescentes em conflito com a lei, resta um sistema socioeducativo superlotado e incapaz de proporcionar a reabilitação adequada. Então, de outro, existem os críticos que afirmam que o sistema socioeducativo se tornou uma escola do crime e que o Estatuto proporciona impunidade a jovens em conflito com a lei. Como remédio, eles reclamam o endurecimento da legislação, como a redução da maioridade penal e a ampliação do tempo de internação, que hoje é limitado a 3 anos. Então, os críticos pedem mais medidas de internação, enquanto os defensores do ECA entendem que o excesso dessas medidas altera o espírito do Estatuto. Tá? Agora, como que foi a implementação do ECA, né? De certa forma, a necessidade de atualizar o ECA é reconhecido por críticos e também pelos defensores. Porque os tempos mudaram, a sociedade muda, as legislações precisam sim ser revisadas de tempos em tempos, mas essas mudanças, elas devem levar em conta o aperfeiçoamento dos direitos que já estão conquistados. Então, tem que entender isso quando você for defender alguma coisa lá na sua redação, né? Para você não ferir direitos humanos, essas coisas. Então, tem que sempre levar para esse caminho aí, tá? Inclusive, alguns são contra a alteração do ECA, nesse momento que a gente vive hoje, por entender que o Estatuto ainda não foi integralmente aplicado pelo Estado brasileiro. Então, é uma inversão querer endurecer, por exemplo, a legislação, subtraindo direitos quando esses ainda nem foram totalmente experimentados. E também que não há dados que sustentem que isso seja eficaz. Tá? Então, isso é bem importante aí, né, entender um todo, não ser simplista lá no momento da sua redação, né? Então essa questão dos direitos humanos, principalmente quando se trata de idoso, de criança, de adolescente, você tem que estar sempre muito ligado, né, no momento de argumentar para não ferir
Nada, 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 nada disso, tá? Principalmente se a redação for do Enem, porque eles têm, inclusive, uma cláusula lá na redação de que não pode ferir os direitos humanos, tá? E aí você vai pensar, mas por que não implantou efetivamente a ECA? E uma das razões para a falta da implementação integral do ECA é a limitação orçamentária do Estado. Porque boa parte do que prevê o ECA ainda não foi implementado exatamente em razão disso. Então, a obrigação dos governos destinarem recursos, por exemplo, ainda não passa de uma ficção. Então, uma das consequências do orçamento limitado é a falta de vagas no sistema. Então, as unidades de internação, né, a exemplo do que acontece no sistema prisional, e são superlotadas e são alvo frequente de denúncias de maus tratos e até de mortes. Então, veja que é falho em muitas coisas, é falho quando a gente pensa na execução, né, como o Estado está lidando. Então, a gente não sabe se isso realmente, né, enfim, conseguiria atingir o alvo, né? Bom, as crianças e adolescentes, nós temos lá 29, uma média de 29 crianças assassinadas por dia no Brasil. E os jovens são muito mais vítimas do que os autores dos atos infracionais, tá? Então, entre os mecanismos não implementados ou feitos de forma eficiente, está a SINASE, né, o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é lógico que há muitos problemas, né? Como há também no cumprimento de outras políticas públicas, não é só aqui no ECA, né? Por exemplo, nós temos problemas estruturais no SINASE, o que foi instituído em 2012 e envolve a apuração de um ato infracional e a execução de medidas socioeducativas por adolescentes e as crianças. Então, basta ver a forma como os adolescentes estão na maioria das unidades do sistema para concluir que é quase como se estivesse no sistema prisional, né, junto com os adultos. E isso é uma das grandes críticas que são feitas aí a esse sistema, né? Agora, as críticas, elas são exageradas e as soluções propostas não resolvem o problema, né? Porque, claro que a gente não concorda com a ideia de que o sistema socioeducativo funcione como uma escola de crime. A gente não deve usar isso aí, né? E que pode, inclusive, aumentar o tempo de internação ou reduzir a minoridade penal, que essas questões vão resolver a questão de segurança pública. Isso dizem aqueles que não concordam, né, com as críticas ao ECA. Mas segundo, nós temos algumas estatísticas que apontam que os jovens entre 12 e 17 anos, os quais foram aplicadas medidas socioeducativas, somente uma minoria cometeu crimes graves contra a pessoa, né? Então depois, porque uma unidade da federação teria recursos para atender as necessidades da aprovação das tais medidas, como a construção de mais unidades socioeducativa, a contratação de pessoal. Então, é coisa bastante complicada. Muitos defendem que existe uma necessidade de revisão, né? Muitos falam sobre isso, porque apesar de bom na teoria, tudo precisa ser revisado muitas vezes, né? Porque o tempo muda mesmo, né? E tem algumas pessoas que propõem uma série de mudanças na ECA. A mais polêmica delas é a que endurece as medidas socioeducativas para os adolescentes em conflito com a lei. Então, pela proposta que ainda, né, vai ser pensada, enfim, os adolescentes a partir de 14 anos que cometerem atos infracionais que resultarem na morte da vítima serão aumentados aí conforme sua idade, até no máximo 10 anos, né? Então a gente tem aqui algumas medidas socioeducativas que precisam, para alguns, né, aí uma reavaliação. Também a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Berenice Gianella, ela diz que o ECA é uma lei avançada, reconhecida internacionalmente e que proporcionou muitos avanços no sentido da promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a secretária, no entanto, reconhece que o país ainda tem muito a avançar, especialmente em relação à questão de violência. Então, a gente tem muita coisa ainda a avançar. Então, a criança e o adolescente brasileiro ainda são vítimas de várias formas de violência, quer seja a violência sexual, a violência física, a negligência, o bullying, a violência letal, que é aí o maior entre os adolescentes, inclusive. Então, sobretudo, entre os adolescentes pobres e negros. Aí, se você busca lá no Atlas da Violência, que você vê aí essas informações. Isso é um grande desafio, porque se trata de uma política transversal, né, que envolve várias áreas, que é preciso que todos trabalhem juntos. Então, ministérios, governos, estaduais, prefeituras, sociedades, todos têm que convergir aí para que a gente consiga
melhorar aí a questão dos adolescentes, tá? Bom, conseguiu entender o que são os direitos da criança, do adolescente e qual que é a estrutura dos órgãos que atuam para garanti-los? Perfeito. Então, agora que eu terminei a minha tarefa de Carla, agora chegou a sua tarefa, como a gente sempre faz, tá? E eu quero que você escreva, a partir do nosso vídeo, um texto dissertativo argumentativo em que você se posicione sobre a efetividade ou não do Estatuto da Criança e do Adolescente, justificando sua posição com bons argumentos. Agora, só algumas observações aqui que são bem importantes. Lembre-se de que a produção do seu texto dissertativo argumentativo requer o uso da língua escrita, culta, e que dissertar é expor ideias de modo claro e coerente. Portanto, as suas conclusões elas devem decorrer da argumentação que você estiver apresentando. Então, o seu texto, inclusive, deve ter pelo menos 25 linhas e no máximo 30 linhas. Não se esqueça de dar um título ao seu texto. E é isso. Não se esqueça também de dar um like nessa aula, compartilhar com seus amigos e aprender cada vez mais sobre crianças e adolescentes. Um grande beijo e até a próxima!